E eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está firme aqui comigo. Mais um dia no mesmo propósito de lermos a Bíblia inteira nesse ano de 2025. Está preparado? Então, sem mais delongas, hoje vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 21, 22, 23, Salmos 107 e Marcos 8. E aí, está preparado? Então, vamos orar e já em seguida vamos começar a nossa leitura diária. Assim oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, pois mais um dia nós vencemos, estamos aqui. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, interprete a Tua palavra para a nossa vida, para os nossos corações. Chamo, Senhor, agora a presença do Teu Espírito Santo aqui conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Então vamos começar o capítulo 21 de Gênesis, que diz assim: o nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O acordo entre Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam estas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Beceba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo com Beceba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamareira em Beceba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Capítulo 22. Deus prova a Abraão. Passado algum tempo, depois, Deus pôs a prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse:
tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse-lhe ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como um holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, e seja certo de que eu o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Os filhos de Naor. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Bus, seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azor, Pildas, Judilafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas o estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterra sua mulher numa de nossas sepulturas, naquele parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhe: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: ouça, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna no campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há
foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Salmo 107. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos dos adversários e reuniu de outras terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas, em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontraram. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que o prendiam. Que eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se todos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele ouviu as suas palavras e o curou e os livrou da morte. E eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade em uma brisa, e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Porque eles dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terras secas. Faz da terra fértil um solo estéril, e por causa da maldade dos seus moradores, transforma os desertos em açudes e a terra ressecadas em fontes. Ali ele assenta os famintos, para afundarem uma cidade habitável. Semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados, com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar no deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e lhe disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Porque essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado.
Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhe disse: vocês ainda não entendem? A cura de um cego de Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e de impor as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos. Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-lhe para casa, dizendo: não entre no povoado. A confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Encerramos por aqui o nosso vídeo número 8 do nosso dia 10 de janeiro de 2025. Que Deus te abençoe hoje e sempre.